que são emoções exatamente? A gente consegue dizer, a gente consegue encontrar alguma forma de estar mais feliz do que o normal? Isso é bom, Sei. isso é ruim? Enfim. Tá, muito bom. Cara, primeiro assim, é preciso saber que do ponto de vista científico, você não tem uma teoria consensual sobre as emoções, tá? Tem várias teorias. Tem, sei lá, a Lisa Feldman Barrett, que é uma pesquisadora americana, que ela vai dizer que não existe as emoções, assim. As emoções são construídas socialmente, então ela vai dizer que não existe expressão facial para as emoções. Então, é uma discussão muito grande ainda, não tem uma coisa fechada. Tem essa discussão enorme se animal tem emoção ou não. Eu, particularmente, por causa da minha formação, eu sigo a teoria do Damasio, que vê exatamente as emoções como esse programa de ações do cérebro no corpo para fazer com que você aumente a sua possibilidade de sobrevivência. Tá? Então, por exemplo, o nojo é uma emoção. Né? Por quê? Você imaginar um ancestral nosso lá na savana, que viu um bicho morto lá apodrecendo, e ele pegou aquilo ali e botou na boca e comeu, esse cara não deixou descendente. A gente é daquele que olhou e na hora, né? Por que você faz esse movimento de afastar? Você já pensou assim, quando você cheiro de cocô, chega no você, o seu movimento corporal é de afastar. Por quê? Porque ali certamente vai ter bactéria, vai ter coisa que vai prejudicar e você pode morrer por causa daquilo. Então a gente tem uma resposta. Alguém no passado comeu cocô e não E falou, fez bem. cara, esse cheiro aqui mata, velho. Assim, então eu não vou chegar perto disso. E aí quem fez isso teve uma vantagem adaptativa e nós estamos aí, sacou? Afastando de cheiro de peido. É a mesma coisa. O nojo tem a ver com isso. E você já pensou, cara, por que a gente vomita? Vomita é para colocar para fora aquilo que pode estar matando o seu corpo. Então a gente tem uma relação de interagir com o mundo e isso pode então te causar uma coisa que vai fazer você buscar aquilo, né? A gente gosta de açúcar porque aquilo ali dá energia pra gente, não é porque é docinho só, né? Teve uma pesquisadora da UFBC, a Tatiana Ferreira, ela publicou na Nature, assim, mostrando que o que está por trás do doce não é porque é doçura, é a caloria, é a energia que você busca naquilo. Então a gente tem essa coisa de se afiliar àquela coisa que vai aumentar a nossa possibilidade de sobrevivência. As emoções são muito potentes para fazer isso, né? Então para o Damasio isso vai acontecer. O Damasio ele usa a ideia das emoções universais, né? Que são 5 ou 6 ou 7, são uma discussão do cacete, é choro, tristeza, alegria, nojo, raiva, surpresa. Então, e aí vai aumentando, aí vai ter gente que vai chamar, vai trazer o ciúme, o apego, aí a galera se mata, é uma discussão gigante e tal. Eu acho que a gente tem essas universais mesmo, básicas, quando você pega estudo com animal, tem uma série de evidências que apontam para a existência desse núcleo assim, de emoções, ainda que seja complexo separar. E a gente, como ser humano, vai complexificando as coisas por causa da cultura. E aí o ciúme vai ser uma mistura dessas coisas. A gente pode estar alegre e triste ao mesmo tempo. As emoções estão juntas ali. Uma tristeza junto com a alegria tá ali. Começou a tocar o Alex Friedman aqui. Ah. Vai embora. Achei que era o Uber. Você já ia me xingar, né? Já ia xingar o Uber. Mas depois, se você quiser, a gente fala do Uber. Aí, cara, o que rola? Assim, sei lá, eu não me esqueço disso. Assim, eu tinha estudado durante o vestibular, eu tinha estudado muito com um amigo, a gente foi pegar o resultado do vestibular. Eu tinha passado e ele não. Então, na mesma hora que eu estava altamente feliz e alegre, eu estava altamente triste. Faz sentido, cara. Né? Assim, é uma coisa. Eu tenho uma história mais engraçada e menos bonita, né? Assim, menos elegante. Eu tenho um amigo meu que foi para um carnaval num navio, esses carnavios, que todo mundo pega todo mundo, nego beija 50 mulheres para aquela coisa toda. Ele tava lá e não beijava ninguém. Então, ao mesmo tempo que ele tava feliz, ele tava triste. Ninguém me quer. Então, a gente tem essa complexidade de sentir coisas antagônicas juntas. A gente não é estanque, uma caixinha. Eu sinto alegria, eu sinto tristeza. Essas coisas são misturadas. Agora eu não me sinto mais um bicho estranho.
Porque eu sou assim o tempo inteiro. Mas nós somos todos assim. Você pode ter uma tristeza muito grande junto com uma alegria muito profunda, né? Assim, tem pessoas que, sei lá, lê um livro que é muito triste Verdade. e ao mesmo tempo é muito bonito. O cara tá chorando e ao mesmo tempo tá com... Nossa, que coisa linda. E tem uma tristeza, uma melancolia ligada à beleza. Então, assim, essas coisas são muito misturadas, não tem como a gente separar. A gente é um ser humano e a gente é muito mais complexo do que um cachorro, do que um gato e tal. E quando você olha para isso, assim, quando você pensa nas emoções desse jeito, é preciso a gente entender que elas fazem parte da vida e muito mais do que isso, elas são necessárias para a vida da gente. Virou a modinha na internet. A internet, como qualquer coisa potente, ela tem coisas boas e coisas horríveis, né? Tem galera que adora. Não, é uma coisa maravilhosa, uma panaceia. E tem gente que quer proibir, que é tudo ruim. Cara, qualquer coisa muito boa, qualquer coisa muito potente, ela vai ter esses dois lados. Não tem escapatória. Sempre vai ser assim. E a internet, como uma coisa muito ruim, é o disparate que surge de muitas coisas. Então virou essa moda agora de estoico e tal. Qual que é o grande problema? Eu só vou cuidar daquilo que eu posso controlar, porque o que está fora de mim que eu não controlo não me afeta. Afeta. Claro que afeta. Você pode não colocar, sei lá, eu vou ser mandado embora. Então eu não tenho como controlar se o meu patrão vai me mandar embora ou não. Isso não significa que quando ele mandar embora eu não vou sentir. Não é. Afeta. Mesma coisa que Mas você pode não se importar tanto. Eu não controlo, tem um câncer. Se o câncer chegar, fudeu, velho. Fudeu. Sacou? É uma ilusão achar que você tira as emoções do negócio e a sua vida vai ser... Não existe isso. A gente não consegue tirar as emoções. A ataraxia... O próprio Spinoza, ele critica os estoicos por causa disso, assim, porque sempre tem a ideia, que segue lá desde o Platão, que as emoções são ruins. As emoções fazem a gente fazer coisa ruim. Né? Tem a metáfora clássica do Platão, que são dois cavalos, um é o desejo, o outro são as emoções, e você é o cavaleiro, que é a consciência, que é a razão. E se você não controlar, eles vão te levar para o abismo. E a gente tem isso até hoje. Né? As emoções são ruins. As emoções fazem mal. Você não pode tomar uma decisão emocionada. Né? O que é bom? É você ser frio. Não sei se você sabe, certamente você sabe, o Google, ele dá todo ano qual a frase mais procurada, né? 2019, você sabe qual foi a frase mais procurada no Brasil? Não. Como ser uma pessoa fria. Nossa, Foi cara. a frase mais procurada em 2019. Mas que merda, né? Que bosta. Por que você quer ser frio? Estoico, essas porra de Instagramer aí, de merda, de Cara, finança. eu tenho um canal de estoicismo, tá? Não, sei se você beleza, sabe. não sabia. Eu vou ver lá. Não, mas até eu concordo com você, eu concordo muito com você, cara. Porque, cara... É por isso que eu parei de fazer o canal de estoicismo. Porque, cara, quem estuda estoico mesmo, de verdade, assim, que não sou eu, tá? O filósofo mesmo, ele vai dizer que não é nada disso também, assim, que esses caras estão falando. Os caras que dedicam a vida ali, ele vai falar, puta, tá tudo mal interpretado e tal. Mas independente disso, na raiz do estoicismo, tem uma rejeição às emoções. Né? Ou uma exacerbação ao controle das emoções. Ao controle emocional, né? Você vai ter sempre a razão subjugando a emoção. Né? E isso eu adoro xingar o Platão, né? E eu faço isso por dois motivos. Né? Primeiro que eu não sou filósofo, então eu não tenho que me alinhar com nada, eu vou falar o que eu quero. Segundo que eu não sou bobo, né? Eu falo isso baseado em filósofo que xinga o Platão. Então eu sempre puxo eu falo, ó, vai lá xingar o Onfré, vai lá. Por quê? O Platão, quando ele separa as emoções da razão, ele vai colocar esse lado negativo no componente emocional. As emoções sempre vão te levar para um lado ruim, você precisa controlar aquilo. Isso, cara, gera uma separação entre mente e corpo também. Porque as emoções estão no corpo e a razão está na mente. Então, esquece que é neurociência, tá? Senso comum. Mostra para mim no seu corpo aí onde está a razão. Onde estão as emoções? E onde estão os desejos sacanas? Você leu o livro 4 da República? Não. Porque tá lá. No livro 4 da República.
Aqui estão a razão, o pensamento, a decisão. Aqui estão as emoções. E aqui estão os desejos carnais. Olha aí. A gente tem isso até hoje, cara. Mesmo que você não tenha lido o Platão, você tá... E a gente vê isso, né? O Valentine Day, Dia dos Namorados, coraçãozinho, pô, te amo. Tal. Ou seja, a gente tem essa coisa. E aí o corpo tá ligado a isso. Então muita gente vai dizer, a partir do próprio Platão, que a gente não chega no máximo que a gente poderia ser, porque o corpo tá sempre atrapalhando. E aí, cara, eu começo a jogar o corpo fora junto com a emoção. Essa é a grande crítica que, tipo, Nietzsche faz ao Platão, né? Vários tem uma galera. Que é colocar que existe essa forma perfeita, né? Isso, o mundo ideal. Idealismo. Isso aí tem uma merda. Eu xingo o Platão toda aula. Eu tenho um curso, cara, que chama Ciência da Felicidade. E metade desse curso é bater no Platão. Por quê? Os filósofos pode ficar puto. É porque a ideia é fazer a gente pensar nisso, né? Então, olha só como é que é complexo, cara. Quando você vilaniza as emoções, você tem uma série de coisas que vêm junto com isso. Então, por exemplo, tem uma suposição cultural, porque não tem nenhum dado, evidência nenhuma científica que mostra isso, que a mulher é mais emocional que o homem. Então, se as emoções são ruins, justifica 2020 um diretor do Google, engenheiro-chefe do Google, escreveu um texto, um manifesto, falando que uma mulher não pode nunca assumir um cargo de CEO no Vale do Silício, porque a mulher é muito emocional. Ela não sabe lidar com os problemas. O cara escreveu isso. Caralho. Então a gente tem isso. A mulher é muito emotiva. A mulher não... Então por isso eu posso pagar ela menos no mesmo cargo que eu, porque ela não vai saber tomar decisão como eu, homem, sei tomar decisão. Isso é uma bobagem, né? Total. Isso é total. Isso é todo mundo é emotivo. Derivado dessa ideia de que a emoção é ruim. A mulher é mais emocional, logo ela está numa posição diferente, inferior à minha. Corpo. Por que todo trabalho manual é mais barato do que trabalho mental? Porque o que está no corpo não vale. Né? A gente é o quê? O que é o latino? Amante latino, é o que dança, é o que não sei o quê. E a gente, então, é preguiçoso. Então, se eu tiver uma empresa, eu vou chamar um CEO alemão. Porque alemão é mente, alemão é razão. Então, você entende o drama que traz essa cisão? Cara, isso foi usado não me batem, tá, gente? A Igreja Católica usava isso para justificar a escravidão. Por quê? Porque o negro é só corpo. Então, se é só corpo, o corpo é inferior, não tem alma, não tem consciência. Sacou? Então, isso tudo, cara, a gente vai devendo até hoje com essa coisa de expulsar a emoção do negócio. Só que quando você vai ver, é impossível você ter qualquer tipo de vida minimamente saudável, minimamente funcional, se você não tiver consciente das suas emoções, se você não entender como é que você funciona emocionalmente, como é que eu reajo emocionalmente. Se você falar uma coisa, a gente está nesse lugar aqui agora, milhares de pessoas vão assistir, aí você fala uma coisa que eu não gosto. Se eu não souber como é que eu reajo emocionalmente... Consciência não existe. Você não sabe nada. Então, e isso acontece, a gente vê uma série de pessoas que não conseguem ter uma resposta emocional. E, de novo, não tem moralismo nenhum no que eu estou falando, tá? No sentido, você tem que agir assim, o assado, o cara do bem, não tem nada disso. O que eu estou dizendo é, você tem uma resposta emocional que pode ser o que a gente chama de pró-social, ou seja, que facilita a vida, que vai fazer com que o diálogo aconteça, mesmo que a gente tenha divergências, e pode ter uma resposta emocional que vai interromper qualquer coisa. E a gente vai sair na porrada. E a gente vai acabar discurso, a gente vai terminar relacionamento, a gente vai acabar empresa. Ou seja, se a gente não entende como é que os afetos fazem com que a gente responda ao mundo, a gente tem uma vida muito pouco saudável. Muito pouco saudável. A felicidade vai passar por isso, então. Eu ter compreensão de como eu respondo aos eventos que acontecem na minha vida. Quanto mais eu sou capaz de entender como eu reajo emocionalmente, mais eu tenho chance de ter uma vida mais saudável. Relacionamentos mais saudáveis. Relacionamentos mais duradouros, seja eles românticos ou não.
profissionais e o que for. Então a gente tem que romper essa ideia de que a emoção é um troço que atrapalha, entendeu? Assim, que a emoção é um negócio que... Romper com essa coisa, essa visão negativa, ou sempre a razão precisa estar controlando. Assim, eu tenho que subjugar as emoções. Eu acho muito engraçado, cara, tipo, esses gurus, essa galera falando que você tem que, para tomar uma decisão, você tem que analisar todos os, racionalmente, tudo que pode acontecer, o que é melhor, o que não é. Cara, eu vejo isso não só na minha vida, tá? Eu não queria dar o meu exemplo, mas na vida de muita gente que as melhores decisões que elas tomaram foram, tipo, na base da emoção, não foda-se, assim, ah, não. Eu sei que racionalmente talvez essa não seja a melhor decisão, mas o cara sentiu que era, né? Cara, E às vezes aquilo dá bom pra ele. exatamente. Ó, o Damásio, para quem está assistindo a gente, tem um livro do Damásio que é de 94, já tem algumas reedições, que chama justamente O Erro de Descartes. Porque começa com o Platão, né, a separação de corpo e mente, de razão e emoção. O Descartes dá a última prego na tampa do caixão ali no monismo, falando, não, a gente é assim mesmo, então vai ter as 3 partes da alma, né, uma é a volição, né, que é a vontade, a outra é o desejo e a razão. Né, seria Quem que fala isso? o Descartes. Seria, então, a ação, as emoções e a cognição. E aí ele vai dizer que a verdade absoluta da coisa está na razão, está na cognição. As emoções estão ali de novo, acreditado, pegando lá do Platão, atrapalhando o negócio. Então, o título do livro do Damásio já aponta para isso. É um erro a separação de emoção e razão. E como é que o Damásio mostra isso de maneira científica? Né? Assim, porque essa discussão sempre foi da filosofia. E o Damásio foi um dos pioneiros, junto com outros, claro, o Ledoux, uma série de outros neurocientistas, a levar essa discussão para o laboratório, para a ciência ali conhecida. Né? Tem um caso clássico, quem estudou psicologia sabe, você vê isso tudo quanto é aula, que é do Phineas Gage. Certamente você já deve ter ouvido, né? O cara que vai furar uma pedra lá, solta a barra de ferro, vai, atravessa o cara, atravessa o rosto do cara, a barra cai a 5 metros para trás, o cara cai a 3 metros para trás, um negócio absurdo, e o cara levanta, consciente ainda, e o que está acontecendo? E as pessoas pegam ele, e o caso dele foi muito estudado por causa disso. O cara não morreu, né? Que foi uma sorte dele não ter tido uma infecção cabulosa ali. Era 1800 e alguma coisa. E ele não teve nenhuma sequela visível. Assim, ele não teve prejuízo cognitivo, ele não teve nenhuma coisa física, ele sai perder um lado, um movimento. Ele ficou praticamente normal, assim. Não atrapalhou a fala, não atrapalhou nada. E as pessoas chegavam pro médico lá dele, que cuidou dele, o cara anotava tudo, né? Porque foi um caso absurdo, né? De estranho, né? E as pessoas chegavam e falavam, ó, o Phineas tá batuta, cara, bacana. Só que não é ele mais. O Phineas deixou de ser o Phineas. Ou seja, ele mudou completamente a personalidade dele. E aí, a gente sabe, por esses relatos, que uma das coisas que ele passou a fazer é tomar decisões completamente equivocadas. Em que sentido? Ele era um cara super confiável nos lugares que ele trabalhava. Imagina, ele chefiava o negócio de estourar a pedra. O cara era super dedicado. E ele passou a parar de assumir os compromissos e não cumpria. Começou a fazer uma série. Ele terminou, para você ter uma ideia, no circo, bêbado. E foi horrível. Assim. A vida do cara foi para baixo. Em 1800 e pouco. Damásio, neurocirurgião, na década de 80, ele começa a ver que pacientes que tinham tumor no cérebro ou tinham algum tipo de derrame, alguma coisa assim, que ele operava e tirava determinadas regiões cerebrais ali, e as pessoas passavam a exibir comportamentos iguais a do Phineas. E aí ele reconstrói um holograma na época e tal, com 3D, imagina, década de 90, onde que o
Porque tem o esqueleto até hoje, tem o corpo do Phineas, lá tem o esqueleto Que dele, tem a foda. barra de ferro, tem o crânio. E ele consegue reconstruir para saber quais regiões do cérebro foram afetadas pela barra que passou. E percebe que aquelas regiões foram as mesmas desses pacientes que ele teve. E aí que é o bacana. O que o Damasio vê, cara, é que a gente tem circuitarias cerebrais super específicas para processar as emoções. E a gente tem outras circuitarias super específicas para processar o que a gente chama de cognição. E o Damasio viu, cara, que essas duas coisas, ainda que separadas, elas interagem o tempo todo. E aí, a hora que rompia isso, que aqui ficava sua emoção, aqui ficava sua razão, dava tudo errado. Ele viu que o homem cartesiano, que é o cara que separa a emoção da razão, ele é o Phineas Gage, que não tomou uma decisão certa, que acaba fazendo as coisas piores possíveis. E aí o Damasio faz no laboratório, ele mostra que pacientes que tinham esse problema dessa dissociação entre processamento emocional e processamento cognitivo, na hora de tomar decisão num jogo de carta, uma parada super bem bolada, essas pessoas tomavam suas decisões equivocadas. Então, fazia ele perder dinheiro. Né? Era um jogo que no fim você ganhava ou perdia dinheiro. E ele mostrava que as pessoas que tinham essa impossibilidade de comunicação da emoção com a razão, ou seja, dessa integração entre componentes emocionais e racionais, esse cara, na verdade, só tomava a decisão equivocada. É o contrário do que o Descartes previa. Né? Quem é fã de Star Trek aí, sabe do Spock, né? O Spock é um vulcano que não sente emoção. Então a nave, na hora que tá, a Enterprise, na hora que tá dando qualquer merda lá, os humanos tudo arrancando os cabelos, todo mundo apavorado, o Spock tá lá, quietinho, resolvendo, porque ele não tem emoção. Esse cara, ia estar ferrado agora, entendeu? Por quê? Porque a gente precisa da emoção para orientar a razão. Perfeito, cara. E não essa ideia de que a emoção tem que ser subjugada pela razão. É um jogo, cara. É um sistema tal que se você tira um, você embota o outro. Esses dois precisam estar o tempo todo, e eles estão o tempo todo trabalhando. Cara, você acha que é possível a gente um dia chegar num momento de mapear tão bem como as emoções funcionam no cérebro que a gente consiga, de alguma forma, modificar o que a gente tá sentindo, cara? Cara, não precisa nem chegar muito. Eu te passo um filme e eu te deixo triste. Verdade. Não precisa Caraca. chegar muito nisso.